você começasse contando um pouco sobre você, da sua história, pode ser desde a infância até a faculdade. Como que foi esse processo? Como é que foi esse processo? Como você optou por estudar nutrição? Bom, a minha família, ela sempre valorizou muito a alimentação pensando em uma forma de prevenção. Então, eu cresci com isso. E como toda adolescente, fase de que a gente é preocupada com peso e tudo mais, e na época só tinha, acho que uma revista chamada Boa Forma, que vocês conhecem, né? E foi ela que foi abrindo minha mente com relação à alimentação saudável. Despertou seu interesse. Exato. E aí, por volta do terceiro colegial, eu decidi fazer nutrição. Entendi. Fiz nutrição, fiz na Federal de São Paulo, no campus de Santos. De lá, eu fui me interessando muito para a parte de atendimento clínico, mas na parte de doença e não na parte de prevenção. Também no Hospital São Paulo, só que aí já foi no campus de São Paulo e não de Santos. A partir daí, o interesse foi crescendo com relação à prevenção e não em doença. Então, quando você atende criança, geralmente ela já não vem com um problema instalado, ela vem com uma vida pra frente, né? Então aí você já pensa na prevenção. Entendi. Quando eu voltei para o interior, né, eu me deparei com um público que não tinha muito espaço para a criança. Entendi. E sim para o adulto. Especialmente aqui em Rio Claro. Exato. Aí que eu fui estudar um pouquinho mais o adulto. E como já estava nessa questão de eu quero ajudar na prevenção e não no tratamento de doença, eu nem fui para o hospital. Nem fui pensar em nutrição clínica, câncer e prevenção e tratamento de doenças. Entende? Fui já na parte de prevenção e não tem como você pensar em prevenção e não pensar em exercício físico. Aí que eu me deparei com a parte do exercício físico. Entendi. Tá? Então, a minha primeira especialização em nutrição esportiva, ela foi em 2012, que eu fiz junto com um mestrado em comportamento mãe e filho. Entendi. Então eu casei a parte foram duas pós-graduações diferentes, né? Até então eu só tinha pediatria, então eu fiz a parte mãe e filho e esporte. Aí eu vi como tudo isso está relacionado. Com certeza. E hoje eu trabalho muito com família por conta disso. Então o pai, mãe, o filho que pensa na prevenção. E se precisar, eu já trabalho com a criança também. Aí, atualmente, eu faço uma outra especialização em nutrição esportiva, que é a nutrição esportiva funcional. Então, eu já sou formada, já sou especialista em esporte, mas agora eu trabalho também com a parte funcional, que aí você pensa no alimento, não só no alimento como uma forma de nutrir, mas como prevenção de doença. Qual a importância de ter um profissional de nutrição, por exemplo, na hora de você adotar uma dieta? Porque muitas vezes as pessoas elas optam por fazer uma autodieta sem a ajuda de um profissional e às vezes isso pode ser prejudicial, claro, por isso que existe um nutricionista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Vamos entender um pouquinho essa questão da personalização. Quando você pega um paciente e conhece todo o histórico dele, tanto da parte clínica quanto da parte do que o alimento pesa para ele, na parte comportamental, também emocional, você consegue personalizar a alimentação de acordo com cada um. Tá? De acordo com a necessidade dele, com o gasto dele e com como ele recebe aquele alimento. Então, na parte comportamental e emocional também. Eu tenho 2 atletas que praticam a mesma modalidade. Certo? Vamos supor, sei lá, 2 jogadores de basquete, de futebol, o que seja. A dieta de cada um deles pode ser diferente de acordo com o biotipo, de acordo com personalidade, de acordo com todos esses fatores? De acordo com a genética, de acordo com o histórico de peso desse paciente, de acordo com a capacidade dele digerir o alimento. Então, cada um tem um perfil. Isso é bem importante você considerar, né? Que aí vem a necessidade da gente personalizar mesmo. Então, quando você considera uma dieta, dieta para lutador, você pensa ali que ele precisa de tanto de carboidrato, tanto de gordura, quanto de tanto de proteína. Tá, mas qual carboidrato esse paciente, esse lutador, que por trás é um homem, que tem toda uma questão genética e a questão clínica dele mesmo, de digestão, de como que tá o intestino dele, como que ele vai responder frente àquele nutriente. Então, isso muda muito de pessoa para pessoa. A composição pode ser parecida, assim, mas
Cada um tem uma característica. Você pode colocar aquela quantidade de carboidrato, mas jogando com fruta, com fibra, um alimento com glúten, sem glúten. Enquanto a autodieta pode ser prejudicial para a pessoa? Para a pessoa. Ou assim, enquanto ela pode atrasar os resultados que essa pessoa está esperando. Bom, eu acho que a gente tem um acesso muito grande à informação e isso é muito bom. Só que aí barra, porque como você falou, a autodieta, né? Barra, você acaba chegando numa evolução, mas para de evoluir. Porque aí você precisa de um suporte personalizado. Então aí poderia, por exemplo, associar com suplemento, associar com fitoterápico, ou mudar uma estratégia ou outra, tá? Então isso vai muito da personalização. Quando você pensa numa autodieta, ela é muito generalista. Então tem pessoas que vão se adaptar muito bem e vão atingir o seu objetivo. E outras que vai faltar alguma coisa, um upgrade aí para atingir o objetivo. É aí que a pessoa precisa buscar um profissional. Exato. Perfeito. Geralmente não tem muito alto risco, a não ser que seja muito risco. A não ser que seja uma dieta muito restritiva, muito louca, né? A pessoa fica muito do tipo só maçã, só chá, por muitos dias, tá? Entendi. Como é possível conciliar a dieta ideal para a pessoa com o dia a dia dessa pessoa, tendo em vista que a gente sabe que hoje em dia o cotidiano está cada vez mais corrido, as pessoas estão com cada vez mais pressa, as pessoas se alimentam mal ou passam muito tempo sem se alimentar e assim, eu já ouvi que o ideal seria se alimentar de 3 em 3 horas, mas assim, dependendo da pessoa, né? Depende da pessoa. Eu não faço isso no meu dia a dia por causa da correria. Então, mas uma chave para isso, na sua opinião? Por outro lado, tem bastante acesso, né? Todo lugar tem coisa agora. Então, cada esquina tem um alimento e dá para a pessoa levar, se programar também, né? Tem pessoas que não precisam realmente fazer refeições de 3 em 3 horas, se adaptam bem uma alimentação assim, 2, 3 refeições ao longo do dia, desde que essas 2 ou 3 refeições supra a necessidade dela de micronutriente, que é o problema de quem fica... Antes falava-se muito de fazer refeições de 3 em 3 horas para atender micronutriente, vitamina e mineral do dia. Mas se você come muito bem no almoço, no jantar, no café da manhã nutritivo, pode ser que não tenha necessidade desses intervalos. O fato da correria e tudo mais, eu acho que é mais uma desculpa, sinceramente, porque dá para levar. Eu tenho muitos pacientes que saem de manhã, 5 da manhã, trabalham em outra cidade e levam comida do dia inteiro, mas porque se programaram na noite anterior e não deixaram às 5 da manhã para fazer. Seria mesmo uma programação. A organização. Exato. Claro. Vou entrar num mérito um pouco mais polêmico, diríamos. Ok. O que você acha sobre instrutores de academia passarem dietas para os alunos? Assim, eu já passei por isso acontece bastante. Às vezes o cara não vai numa nutricionista, às vezes, sei lá, por questão financeira, por questão... E acaba pedindo uma dieta especial para o instrutor da academia. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, isso acontece também aqui comigo. A pessoa chega e já quer que eu resolva o treino dela. Como eu tive na faculdade muito pouco de nutrição esportiva, eu não tinha capacidade de falar sobre isso. De esporte, né? Depois que você faz uma especialização, você acaba tendo uma condição de discutir com a pessoa sobre exercício físico. Eu entendo que o educador físico tem um pouquinho de nutrição na faculdade e se de repente ele fez uma especialização focada em nutrição e esporte, que tem muita disciplina assim multiprofissional, ele tem a capacidade, mas ele não tem ali, ele tem a capacidade de dar orientações, dicas, do mesmo jeito que uma revista dá, tá? Mas ele não tem ali um suporte para calcular micronutriente e tudo mais e ver a pessoa como um todo, ver a parte clínica, tá? Então, eu acho que isso é bem delicado, porque ao mesmo tempo que ele está querendo ajudar, ele pode estar atrapalhando. Claro. E eu também, como nutricionista, dando uma dica de treino. Entendeu? Mas também tem o lado inverso, porque ele também pode estar ajudando
legal essa pessoa estimulando. É melhor ele dar uma dica real do que falar uma coisa muito utópica, do tipo, faça jejum e venha treinar, entendeu? E que aí, sem saber se essa pessoa tá com uma pressão legal, uma tireoide legal, como que tá a glicemia dela, tá? Então eu acho bem delicado. Entendi. Não posso dizer que é errado, que é certo, porque vai de como é essa orientação, essa Às vezes o cara tem essa dica. Às vezes ele tá dando uma dica do tipo, põe a fibra na banana. E se você procurar no Google vai estar isso também, porque é interessante. Então ele tá dando só, de repente, uma sugestão. Ele não tá passando uma dieta. Agora, passar dieta é nutricionista que faz. Com certeza. Tá? Eu queria saber agora alguns mitos e verdades sobre alguns tipos de alimento. Tá bom. Por exemplo, eu acho que o que mais tem destaque, assim, o ovo. Ovo. Muita gente diz, não, o ovo é prejudicial à saúde, o ovo não sei o quê. Não, o ovo é benéfico à saúde, não sei o quê. Eu queria que você me dissesse alguns mitos e verdades sobre alguns tipos de alimentos. Tá ok. Pode começar pelo ovo. O ovo seria uma ótima. O ovo, ele sempre foi considerado vilão, né? Mas tem uns tempos que ele já é considerado um alimento bom e realmente é muito bom. Ele foi considerado um vilão porque quando você olha ali a gema, ela tem naturalmente uma quantidade de colesterol, tá? Porque na gema ali do ovo tem a gordura animal, tá? Quando você pensa nesse colesterol, para a influência do colesterol do homem que consome o ovo é muito baixa, tá? Então o que mais acaba atrapalhando na nossa dislipidemia, que é a alteração dos níveis de gordura no homem, é mais o açúcar, é o excesso do carboidrato. Entendi. Que altera o triglicérides, que é o ruim, tá? Então o ovo não é ruim. O ovo tem colina na gema, que ajuda na memória, ajuda na vista. Tem proteína de alto valor biológico na clara. Tanto que qualquer pessoa saudável tem que comer ovo, gestante tem que comer ovo, ovo é incluído na alimentação pediátrica. Qualquer pessoa que quer ganhar massa magra come ovo e consome muito ovo, né? E tem que comer o ovo com a gema também, porque é caloria que não tá ligada ao nitrogênio, que é importante, a gordura, tá? Você tem algum outro exemplo? Outro exemplo de alimento que é considerado vilão. Eu acho muito legal a gente falar dos light diets, porque light era considerado muito saudável, mas não necessariamente é saudável, tá? Quando você pensa no alimento que está escrito light, ele só tem 20-25% menos gordura, calorias, só. Entendi. Ele só tem uma redução de caloria perto do tradicional. Não tá falando que ele é mais saudável ou não que o tradicional, tá? Por exemplo, um iogurte light, um iogurte tradicional, integral, o integral tem muito mais vitamina do tipo A, D, E, do que um light. Geralmente, se ele é adoçado com fruta, ele tem um carboidrato bom. Se ele é light, geralmente ele tem adoçante, o que é muito ruim, quimicamente, biologicamente falando, por conta da química que tem ali, tá bom? Então, eu acho que isso também é um tabu que a gente tem, de que o light é o melhor, não necessariamente. Entendi. E diet geralmente é bem pior, porque diet tem um adoçante químico. O leite também é um alimento que é bem discutido, né? Que aí tem a questão de, o único indivíduo que consome leite depois de velho é o ser humano, né? O leite, o problema do leite é mais a forma como que ele é armazenado e feito, pré-processado. Então, por exemplo, o leite de caixinha, que ele tem uma adição de antibiótico, ele é muito ruim. Então, ele ao invés de ajudar na massa óssea, ele atrapalha, porque ele tem uma característica mais ácida, então ele não ajuda na formação de massa óssea, tá bom? Agora, se você pensar num leite de vaca mesmo, num leite do tipo pasteurizado, num queijo, é bem interessante. Só que não precisa dar aquele peso pro leite, pensando em massa óssea e dente, só com leite. Tem alimentos que têm cálcio mais biodisponível que o leite. Aí entra as verduras verdes escuras. Entendi. Tá? Então, realmente não precisa
considerar o leite algo muito, muito importante. Tem alguma sugestão de cardápio para pessoas que queiram perder peso ou ganhar peso? Algo mais geral, eu digo, não tão específico? Eu acho que vale a pena a pessoa que está querendo de alguma forma melhorar a alimentação ler um pouquinho sobre a alimentação mais in natura possível, menos industrializada. E naturalmente, a natureza é maravilhosa, então naturalmente ela vai melhorar a alimentação dela. Então consumir mais fruta, verdura, legumes, alimento in natura, carne, ovo, o leite, se for um leite que não é tão industrializado, né? O queijo, então é isso. O cardápio seria com comida de verdade, acho que não tem nada melhor que isso. Mínimo de conservante. Industrializado, Entendi. E hoje fora de casa tem bastante comida boa. Hortifruti sempre teve, feira sempre teve. Há um tempo isso vem sendo mais bem valorizado do que no passado, mas sempre teve, né? Voltar a plantar um pouquinho em casa, que nem eu tenho tempero em casa. Bacana. A gente tem na casa. Então, olha que legal. Muitas pessoas não têm isso. Verdade. Chá, quem toma chá? É coisa de vó? Não é coisa de vó, é super atual, é recente, só que ficou um tempo aí meio que num limbo dos dos alimentos in natura. O veganismo e o vegetarianismo, o quanto que ele pode ser benéfico ou prejudicial para a saúde da pessoa? Assim como comer carne e não comer carne. Depende de cada um. Depende muito. Depende da necessidade de cada um. Eu tenho atletas que são veganos ou vegetarianos. Entendi. Então, que eu acompanho, que vai, por exemplo, correr, vai fazer maratona, vai lutar. Entendi. Então depende muito de como a pessoa, ela é vegana, mas ela se alimenta só de alimento vegano industrializado? Só come carne de castanha, queijo de castanha industrializado, cheio de tempero pronto ali para dar um saborzinho? Ou essa pessoa, ela faz ali um cogumelo, ela dá um jeito de suprir a necessidade do que ela não está comendo com comida? Qual que é o principal alimento que substitui a proteína animal oriunda da carne? Por exemplo, a da carne, se for um vegetariano, ele vai se dar bem tranquilo, porque aí no caso dá pra gente trabalhar com ovo, por exemplo, né? Se for um vegano que é um pouco mais restrito, aí a gente não trabalha com ovo, mas a gente consegue trabalhar com cogumelos e com verdura verde escura, tá? E leguminosa também, do tipo grão de bico, feijões. Tá? Eu trabalho aqui na clínica de estética, né, na Jaqueline Bio. Meu trabalho ele é bem personalizado, então eu conto também com a bioimpedância, que é uma análise corporal que analisa quanto que a pessoa tem de tecido gordo, de tecido magro, né, de massa livre de gordura, como que está o metabolismo dela. Isso faz com que eu personalize bastante a alimentação da pessoa. Trabalho com criança, adulto, adolescente, e com foco também na prevenção e no esporte, quando tiver um esporte associado aí. Entendi. Tá bom? Perfeito. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço.